décimos marcando a temperatura. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a Cirlei Dúmel, que é a presidente da APANTE, Associação Protetora dos Animais de Teutônia. Ela que vai conversar com a gente sobre as mudanças na diretoria. A Cirlei que assumiu em novembro do ano passado a associação e também os trabalhos que estão sendo realizados na entidade no momento. A APANTE que recentemente recebeu uma sede administrativa lá em Teutônia por parte da prefeitura para a realização desse trabalho, que é de extrema importância. Na semana passada anunciamos a Cirlei aqui na pauta do Redação no Ar. Infelizmente tivemos problemas técnicos e não conseguimos trazer naquele momento, mas hoje ainda melhor, a Cirlei veio até a Rádio Independente, está ao vivo para conversar conosco. Cirlei, uma boa tarde e obrigada por estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Cirlei, para a gente começar essa conversa, você assumiu a APANTE em novembro do ano passado. Como é que tem sido esse novo desafio? O que está sendo desenvolvido dentro da associação? Esse é um desafio grande, né, que a gente tem, né, porque uma associação, ainda mais protetora de animais, a gente enfrenta muitos problemas, né. Então, são desafios diários que a gente tem que estar, né, tentando resolver, mas na medida do possível a gente vai indo e tentando fazer da forma que a gente consegue resolver as coisas, né. Eu estou de novembro do ano passado, né. A gente teve anteriormente, a eleição mesmo foi em julho. A gente teve um outro presidente que me antecedeu, né, que era o Markson, né. E ele teve, na verdade, alguns probleminhas e de melhor forma, né, foi acordado que ele então se afastasse. E então fizemos uma nova eleição. Como eu era do Conselho Fiscal, eu acabei então fazendo entrei como presidente então da associação. Bom, antes de darmos sequência à pauta que te traz aqui, Cirlei, gostaria de te perguntar, para quem não conhece, até para o ouvinte que não tem essa informação, quando surgiu a APANTE, onde está sediada, por quantos membros a associação é formada? A associação, na verdade, ela surgiu em 2006, já são 15 anos, né, de existência da APANTE. Hoje ela é composta por mais ou menos, assim, a gente tem um grupo de voluntários, né, de mais ou menos 40 pessoas. Embora ativos, não tantos, né? Os ativos mesmo sempre em torno de 10, 10, 11, que comportam, vamos dizer, a diretoria mesmo. Mas, na medida do possível, quando a gente realiza ações ou precisa de ajuda para lares temporários, então esse grupo nos apoia, né? Como é que tem sido esse trabalho diário? A gente sabe que é difícil, falávamos aqui até nos bastidores quanto aos animais abandonados. Todo dia você comentava que tem casos de animais abandonados. Como é que é feito esse trabalho da APANTE? Recolhe esse animal, indica para algum lar? Como é que tem sido esses dias para vocês? Na verdade, nós não temos atualmente um espaço onde a gente possa estar acolhendo esses animais. Então, a gente procede da forma que a gente consegue lidar com isso. Né, a gente publica, procura achar talvez algum tutor, e não acontecendo dessa forma, a gente normalmente encaminha então para algum lar temporário. Caso a gente não consiga, infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos um lar, a gente até leva uma casinha, né, coloca lá tipo um cãozinho, que nem os cães que eles deixam assim na rua, né? Inclusive tem um lá perto de casa que me fugiu agora a palavra, como se diz, o cão comunitário. Então fica, né? Às vezes a gente coloca uma casinha e deixa nessa situação até conseguir um lar, né? Muito bem. E quais são as ações que a APANTE desenvolve ao longo do ano? Isso é uma batalha sem fim, né? Porque nós, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo verbas já do Nota Fiscal Gaúcha. A associação... já aproveita para nos informar também, Cirlei, como sobrevive a APANTE? Isso. Pois é, a gente atualmente recebe verba do Nota Fiscal Gaúcha. Mas, se não, a gente sempre tem que estar promovendo alguma ação para a gente
está Arrecadar tendo recursos. isso. Porque se nós não fizermos dessa forma, né, a gente faz uma ação, a gente está fazendo já para quitar o que a gente tem de dívidas, né, em função de veterinário, ração, que a gente tem, aumentou muito a demanda, assim, pedido de ajuda com alimentação também para os cães. E, então, a gente faz uma ação, a gente faz brechó, a gente faz pedágio, a gente fez, inclusive, um drive-thru de lavagem, né, de automóveis, que foi assim uma coisa bem diferente e que deu muito certo. Venda de bandejas, né, de bandeja solidária. Assim, então, nesse segmento, diversas coisas a gente vai fazendo. A gente faz uma, aí a gente já usa aquele valor que entrou, aí a gente já está projetando uma próxima para a gente não entrar no vermelho, como a gente sempre diz, né? E atualmente agora, então, a gente conseguiu legalizar, colocar tudo certinho, né? A papelada em dia. Então, a partir desse mês passado agora, a gente começou a receber, então, valores do Nota Fiscal Gaúcha, né? Isso também vai nos ajudar bastante. De verbas, assim, de momento, seria isso aí, né? A gente não, de município, assim, por enquanto, né? A gente não recebe verba para estar ajudando nesse trabalho. E empresas, pessoas físicas também que desejam Isso. ajudar, tem essa opção de contribuir? Tem. A gente tem também esse sistema da conta de energia, né? Muitas pessoas, Parceria então... com a Sertel. Isso, a gente tem aquela folha... A pessoa preenche o formulário, né? E, então, diz o valorzinho que ela quer contribuir mensal. A Sertel cobra junto na conta de energia e passa, então, para a conta da associação. Hoje, nós temos, na Sertel, assim, nós temos em torno de R$ 1.300 que entra, né? É um trabalho, assim, que exige também esforço para tu ir atrás e cativar, né, essas pessoas. E muitas pessoas, às vezes, não sabem da possibilidade também que não existe sabem, de ajudar, né? É um trabalho, assim, que a gente realmente tem que divulgar e tem que ir atrás, né, para conseguir. E sim, temos outras pessoas que contribuem mensalmente direto na conta, né, com algum valorzinho de associado, pessoas que esporadicamente assim doam algum valor, né. A gente, quando tem assim muita necessidade que a gente não tem ração, ou a gente precisa de algum atendimento veterinário urgente que a gente não tem, a gente faz tipo uma campanha interna nessas pessoas, né, que costumam ajudar, e a gente sempre, graças a Deus, consegue resolver. Aproveitando só esse gancho, Luiz, de valores, qual é o custo mensal da Punch? Tem algum valor por cima, com ração, com medicamentos, com a manutenção da própria sede agora? Isso varia muito, assim, a manutenção da sede, nós não temos despesas com ela, né, porque, na verdade, a sede, ela foi cedida, então, pelo município, né, é a primeira vez que o município cede, então, uma sede, assim, administrativa, né, um espaço para ter isso aí, durante todos esses anos, é a primeira vez que tem. E quanto a... Desculpa, me fugiu. O valor de medicação, Isso, ração... agora. Isso depende bastante do que acontece durante o mês, né? Tipo, esse mês passado, nós tivemos, acho que, um valor mais ou menos, em média, de R$8.000. É bastante, né? Para uma associação que se mantém, assim, porque a gente teve vários atropelamentos, né? Então, quando os animaizinhos normalmente são atropelados, né? Geralmente estão, né? Tem lesões, estão quebrados, né? Então, isso fica uma conta meio alta, né? Então, esse mês passado, a gente realmente teve uma conta bastante alta. Mas, com ração, fica sempre, assim, em torno de R$1.300, R$1.500 mensais, só em ração. Aquele dinheiro da Sertel, né? Se a gente for fazer um comparativo, vai todo para a ração. Comparativo, iria todo e, às vezes, não é o suficiente. Sim. Graças a Deus, a gente tem, assim... parceiros, né, que também doam ração, tem algumas agropecuárias, né, que fazem isso também, acabam ajudando, né, doando ração. A gente faz campanhas também quando precisa, não tem, pede, né, e assim a gente vai indo e tocando. Sirlei, qual é o cenário quando o assunto é maus tratos contra animais no município de Teutônia? São recorrentes os casos e as denúncias que chegam a vocês? Temos muito. Inclusive, assim, falando antes né, dos abandonos, nós temos, assim, em média... Por exemplo, hoje, acho que nós já recebemos 4 denúncias de maus tratos.
Abandono é a mais frequente. Abandono, vamos dizer assim, o abandono e maus tratos segue junto. Eu acho assim que tem muito. Em Teutônia, a gente até costuma dizer que o pior abandono é o por detrás dos muros. Porque muita gente também tem os animais presos, né? E não conseguem se alimentar, não cuidam e não... Então, é uma situação, um cenário muito triste. Porque a gente teve aí uns casos que a gente recolheu, né? Talvez, né, algumas pessoas acompanharam, de animais, assim, que é uma coisa que quase que inacreditável. Tu chegar, sabe, e ver um animal nessa situação. E o que essas pessoas justificam? Quando são interpeladas pela PANTE ou pela autoridade policial? Muitas pessoas, a maioria das vezes, elas nem admitem que aquilo ali é uma situação de maus tratos. Isso é o mais surpreendente, sabe? Que tu chega assim, as pessoas nem admitem que aquela situação é uma situação que o animal não deveria estar. Aí vem de várias coisas, né? Porque eu não tenho condições disso, não tenho condições daquilo, não tenho condições de alimentar, não tenho condições de veterinário. Mas eu acho assim, se você não tem condições, você não deve assumir, né? Você não deve, em primeiro lugar, você não deve pegar um animalzinho. Porque quando você adota, quando você pega ou você compra, você tem que pensar que esse animalzinho vai crescer, que ele vai exigir tempo, vai ter despesa, né? Então, isso muitas vezes as pessoas não vê. E daí depois, né, deixam o animal naquela situação e ainda acham que aquilo ali não é errado, né? Então, a gente tem um trabalho, assim, bem difícil, assim, com as pessoas, né? A gente até está tentando agora, a gente quer fazer um trabalho de conscientização mais com as pessoas, né? Tentar, vamos dizer, reeducar as pessoas também a verem essas coisas de uma outra forma, né? Cirlei, essa questão do abandono, ela tem aumentado ultimamente, porque lá no início da pandemia a gente falava de muitas pessoas adotando. O número de adoções aumentou, as pessoas com mais tempo em casa tinham mais tempo para dedicar-se aos animais. E se temia que logo depois da pandemia, claro que a gente ainda vive, mas numa situação um pouco mais confortável, as pessoas abandonariam porque voltariam com suas atividades presenciais. Isso se confirmou? Tem acontecido? Tem aumentado? Tem. Eu até assim não saberia, eu acho assim que para nós tem ali no nosso município, posso falar por nós, né? Talvez no âmbito geral tenha aumentado assim o número de adoções. Eu acho que para nós lá correu de uma forma normal as adoções. Agora, os abandonos têm realmente aumentado bastante, né? A gente recebe todos os dias, a gente recebe pedidos de ajuda, né, de animais abandonados. E as pessoas abandonam as cachorras com, né, prenhas, cachorro com filhotinho. Nós recolhemos agora, esses dias, faz umas 3 semanas, uma cachorra abandonada no meio do mato, ganhou os filhotinhos ali, né? Então, a gente teve que correr para arrumar um lar temporário, porque imagina com esse frio, com essa, né? Então, assim, para nós, eu acho assim que no nosso município tem aumentado bastante, assim, o abandono. E aumentado bastante o pedido de ajuda com alimentação. Porque esse mês passado, hoje até falava com o pessoal do grupo, né? Esse mês passado nós batemos o recorde com quantidade de ração que a gente, né, teve, acredito aí que foi assim uns 400 quilos de ração, 500, foi muita ração. Durante esses anos de voluntariado, Cirlei, militando na causa, tem alguma situação envolvendo crueldade contra os animais que te marcou mais? Tem, eu acho assim que é possível relatá-la? Foi um caso assim que aconteceu em Teutônia, não sei, talvez ela lembre ali daquele caso que o senhor matou os cães ali com um machado, né? Então, assim, ele, na verdade, ele matou os cães, né? Num dia, e no outro dia, na verdade, a gente acreditava que os cães estavam todos mortos, né? Então, como foi, assim, uma cena de crime, a gente não foi muito, né? Só que no outro dia, quando o nosso protetor, o Carlos Eduardo, chegou lá, tinha uma cachorra que ela estava viva ainda. Puxa, ela estava viva, agonizando, né, de um dia por 24 horas. E quando ele chegou e tocou nela, ela balançou o rabinho, sabe? Puxa. Foi assim
Bom, aquele final de semana foi assim, um final de semana vamos dizer, de choque para todos nós, né? Assim, deu assim uma desestruturada até no grupo, sabe? Psicológico, né? Emocionalmente, né? Porque a gente não está preparado para tamanha crueldade, né? E o problema é que ainda acontece que pouco tempo depois a gente ficou sabendo que ele tinha cães de novo, né? Então, são coisas assim que nem nós estávamos falando. A pessoa, se ela não tem condições, se ela não quer, se ela não tem condições, ela não teria o porquê ter um animalzinho para praticamente dizer que está com o animal só para maltratar, né? Então, isso é uma coisa assim que marcou bastante, né? A gente até, inclusive, tem contato com a Brigada Militar, né? Recebemos informações, até imagens desse caso, realmente é muito forte. Foi muito chocante. Já pelas informações, imagina estando lá no local, né? Sabe que eu te fiz essa pergunta pensando nesse caso. Foi. E imaginando que possivelmente seria esse. Foi muito forte. Que tu relataria. E teve um outro caso, assim, que até não gerou tanta repercussão, mas a senhora, ela também foi encaminhada à delegacia, coisa que também nós chegamos lá e encontramos vários cães. E tinha um que, em especial, ele estava assim, vamos dizer, morrendo, né? Ele estava dentro de uma casinha, assim, num cantinho, e eu e uma outra voluntária chegamos e tipo, ele nos olhou como se ele estivesse pedindo um socorro mesmo. E, no momento, nós não tivemos como levar. Mas eu lembro que nós duas fomos embora chorando, chegamos até em casa, né? E no outro dia, então, a gente fez a ação, foi num sábado, a gente recolheu ele, mas ele veio a óbito, ele não resistiu. Sim. Porque ele estava muito debilitado, ele estava doente, ele estava, né? Eu não sei exatamente, mas devia estar há muito tempo já naquela forma. E o mais impressionante é que no dia seguinte a pessoa nos questionou por que nós tínhamos feito aquilo, sendo que o cão tinha ficado doente no dia anterior. Nossa. Sabe? Então, assim, essas coisas deixam a gente, assim, assustado até perante a humanidade. Como é que um cão que estava, assim, que tu via que não tinha mais, né? A gente levou até o veterinário, né? Tentou fazer o que foi possível, né? Mas não, ele não resistiu. Foi assim também foi duas situações assim que foi bem marcantes. Marcante mesmo. Cirlei, pra gente fechar, quem tá nos ouvindo, quem quer talvez contribuir com a Punch, tem algum número ou redes sociais? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Tem. A gente tem o Instagram, né? A gente tem o Facebook. E a gente tem também um celular que pode estar diretamente ligando para nós, né? Fazendo as denúncias, né? Na medida do possível, a gente tenta ajudar, a gente tenta sempre verificar essas denúncias, né? É o 9974-3590, é o celular que é, então, diretamente da associação. E as pessoas que quiserem nos visitar, então, nessa sede, né, que agora está localizada em Teutônia, na Maurício Cardoso, número 912, né, em cima da subprefeitura, pode estar nos visitando lá. Nós ainda não temos assim um cronograma direto assim para ter alguém lá. Como todos são voluntários, todos. Não tem ninguém que não seja, né? Todo mundo trabalha. Então, aos sábados de manhã sempre tem alguém lá. E no restante da semana a gente vai tentar organizar para tentar, talvez, né, um outro dia da semana a gente ter alguém lá. E também daí, se a pessoa quiser ajudar, contribuir, ela pode doar roupas para o brechó, pode doar ração e também pode estar contribuindo nessa conta de energia. Só que a conta de energia, na verdade, nós precisamos fazer o contratinho, né? Tipo, mas a pessoa pode entre em contato com vocês e vocês fazem o encaminhamento. Pode ir até a sede, trocar uma ideia, conversar. A gente tem lá algum trabalho para mostrar também, né? Dos trabalhos que a gente realiza, né? Então, as pessoas podem estar entrando em contato dessa forma. Tá bom. Cirlei, obrigada por vir à Rádio Independente compartilhar com a gente essas informações. Parabéns pelo trabalho voluntário e vida longa a Punch, que seja uma de muitas conquistas dessa sede administrativa. Isso. A gente agradece, porque para nós também é muito importante os meios de comunicação darem essas oportunidades para a gente estar esclarecendo algumas coisas aos ouvintes. O prazer é nosso. A gente está sempre à disposição. Agradecemos mais uma vez, então, a Cirlei Dúmel.